No próximo domingo pela manhã, nós vamos dar a abertura oficial à nossa campanha de missões mundiais. Também teremos a presença do Coral Atos, que vai cantar, abrindo o mês do aniversário da nossa igreja. Então nós teremos um culto muito alegre, muito festivo, abrindo o mês de abril. Também nos preparando para a campanha de missões mundiais que anualmente nós fazemos e promovemos, tá bem? Então, já coloque aí na sua agenda estar conosco, abrindo o mês de aniversário da igreja, o mês da Páscoa, o mês da Escola Bíblica Dominical. Abril é um mês de muitas comemorações e festividades para a gente. Eu quero ler 3 recortes do ministério de Jesus. Primeiro, por que eu quero ler os 3 recortes do ministério de Jesus? Porque nossa igreja, como uma igreja de Cristo, ela quer se espelhar em Jesus. O grande ponto de referência, o mais alto, o mais sublime ponto de referência é o Senhor Jesus. É claro que nós temos, às vezes, nossas referências mais humanas, as nossas referências mais próximas, exemplos de pessoas, inspiração de pessoas que estão junto de nós. E é claro que isso também é usado para nos alimentar, para nos reavivar, para nos nutrir espiritualmente. Pessoas que são muito importantes e que estão ao nosso lado e que nos inspiram e nos servem de referência. É muito bom termos isso. Mas acima de qualquer pessoa e acima de qualquer outro ponto de referência que nós tenhamos, o nosso ponto de referência principal é Jesus Cristo. No sentido de que, mesmo os nossos pontos de referência, às vezes mais respeitados, às vezes falham, porque são seres humanos, mas em Jesus nós temos alguém que é um ponto de referência, que nunca falha, que permanece sempre na sua postura de sempre. Então a igreja de Cristo, como o próprio nome diz, precisa ter em Cristo a sua referência maior. E a referência em Cristo só pode ser conhecida quando nós nos aprofundamos no conhecimento de quem Ele foi e do que Ele ensinou. Não tem outro jeito. Então, quanto mais a gente conhece o Evangelho, mais a gente conhece a referência que é Jesus. No sentido de que desejamos nos parecer cada vez mais com Ele. Então, esse é o primeiro motivo, não é? Nosso tema esse ano é Venha Junto. Nós queremos integrar cada vez mais nossas vidas no trabalho do Senhor. Queremos ter uma igreja que seja uma igreja que serve a Deus de maneira ímpar, fiel, solidária. Mas isso não acontece se a gente não estiver voltando os nossos olhos sempre para o exemplo maior, que é Jesus Cristo. Então, algumas coisas são indispensáveis. Por exemplo, é indispensável que você esteja lendo constantemente os evangelhos, os 4 evangelhos. A gente tem as cartas apostólicas, a gente tem o Antigo Testamento, mas o grande centro da revelação do que Jesus disse e do que Jesus fez são os evangelhos. Eles estão lá em número de 4, um completando o outro. Há coisas que um evangelho não conta e que o outro vai contar. Há coisas que um evangelho conta de um jeito e aquela mesma coisa é contada de outro jeito por outro evangelho. Isso é normal acontecer. Por exemplo, no evangelho de Marcos, há um cego em Jericó que é curado. No evangelho de Mateus são 2 cegos em Jericó. Aí você pergunta, qual é o relato verdadeiro aqui? Os 2 estão ali para mostrar que havia uma tradição, havia um testemunho de que era um cego e havia um testemunho de que eram 2. E para que nenhum testemunho ficasse
com uma lacuna, estão lá os 2 testemunhos. Os 3 primeiros evangelhos colocam Jesus entrando no templo e expulsando os vendilhões no templo, já no finalzinho do seu ministério, um pouco antes lá de ser preso, já entrando pela última vez em Jerusalém. O evangelho de João coloca Jesus entrando no templo e expulsando os vendilhões logo no começo, no 2º capítulo, no início do ministério de Jesus. E aí você pergunta, afinal, Jesus então entrou no templo no início do ministério dele ou entrou no templo no final do ministério dele? Bom, as 2 narrativas estão lá para mostrar que havia quem dissesse que foi no início e havia quem dissesse que foi no final. E as 2 estão lá para mostrar isso. Então, os evangelhos, primeira coisa, não são biografias de Jesus no sentido em que nós entendemos biografia hoje. Você compra um livro do Rui Castro, contando a biografia da Carmen Miranda, contando a biografia do Garrincha, contando a biografia do Getúlio, escrito pelo Lira Neto, do Assis Chateaubriand. Então, são biografias feitas com pesquisa, técnica biográfica, e não tem nada a ver com o que é evangelho. O evangelho não é biografia. O evangelho não está preocupado com os dados minimamente históricos. O evangelho é um testemunho daquelas pessoas que conheceram a Cristo, que tiveram suas vidas mudadas por Cristo, e que vão contar isso do seu jeito. Por isso estão lá os 4 evangelhos. Então é a leitura mais referencial. Você começa com Marcos, que é o evangelho mais enxuto, foi o primeiro evangelho a ser escrito, o mais imediato ali, por volta do ano 47, 48, 50, ou um pouco mais tarde. Mas é o primeiro evangelho que tem, assim, acesso aos primeiros dados. Marcos não foi um apóstolo. Marcos não foi apóstolo. Mas ele teve muito acesso a Pedro, por exemplo. E muita coisa do que Marcos diz, com certeza foi transmitido por Pedro. Então você começa lendo Marcos, que tem as informações mais imediatas. Aí depois você lê os outros 2 evangelhos que completam Marcos, que é Mateus e Lucas, que acrescentam outros dados que Marcos não tinha contado, por isso são evangelhos maiores, trazendo novidades que ainda não estavam escritas e que eram passadas de cristão para cristão. Então você aumenta ainda mais o seu conhecimento do que Jesus disse, do que Jesus fez. E aí você chega no último evangelho, que é o mais elaborado teologicamente, com outra pretensão, e que é o último dos evangelhos, escrito mais tardiamente, mas que de alguma forma vai também contar uma série de coisas que não tinham sido contadas antes. Então o evangelho de João é o que mais tem diferença dos outros 3, porque é o que mais nos atualiza sobre outros testemunhos, sobre outras narrativas que chegaram a respeito do que Jesus e do que Jesus fez, do que Jesus disse, que foram colocadas naquele evangelho, fechando aí esse ciclo de testemunho. Então você tem esses 4 evangelhos lá para isso, para ter uma ideia mais ampla, mais abrangente de quem foi Jesus e do que Jesus fez. Então, em primeiro lugar, eu quero hoje fazer esses recortes do ministério de Jesus, porque a igreja tem que olhar para Cristo, ele é a referência maior. Você também completa seu conhecimento do Evangelho, lendo as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, e também conhece o Antigo Testamento, que é uma preparação para tudo isso que Jesus veio fazer, mas os Evangelhos são o coração desse testemunho. Então, se você quer conhecer mais intimamente o que Jesus ensinou e o testemunho sobre ele, os evangelhos são o grande começo necessário. Esses que você deve ler e voltar a ler sempre. Quanto mais você conhecer o evangelho, mais íntimo você estará do que Jesus fez e do que Jesus ensinou. E o segundo motivo porque eu quero ler esses recortes, não é só porque a igreja tem que olhar para Jesus como a maior referência dela, a mais potente, a mais viril, a mais poderosa, a mais influenciadora influência,
que é Jesus. Mas porque esses 3 recortes que eu quero ler aqui, eles resumem um caminho de Jesus que se reflete muito na nossa caminhada. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele diz: Jesus deixou as pegadas para que nós as seguíssemos. E o que ele estava querendo dizer com isso é que ele passou antes determinadas situações que nós passamos e deixou as pegadas para a gente saber exatamente onde pisar. Porque ele também passou por todas as provações e aflições que o ser humano passa. Então, nesses 3 recortes, a gente vê 3 momentos do ministério de Jesus que, no meu entender, são fundamentais para compreendermos quem foi ele e o que ele veio fazer. E, a partir daí, compreendermos quem somos nós e o que estamos fazendo como igreja. O primeiro recorte, os 3 estão em Mateus. Eu vou lê-los para você não precisa acompanhar agora aí na sua Bíblia, mas sugiro que depois em casa você vá a eles com mais vagar, com mais atenção. Mas o primeiro recorte é aquele em que Mateus diz o seguinte: então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então esse é o primeiro recorte, no início do ministério de Jesus. Depois, a gente avançando um pouco mais no Evangelho de Mateus, a gente chega a um outro recorte, a um segundo momento, em que Mateus diz o seguinte: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Esse foi o segundo momento, também no ministério de Cristo. E um terceiro e último momento, está um pouco mais adiante no Evangelho de Mateus, quando ele diz o seguinte: então, em Jerusalém, Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Bem, no meu entender, nós temos muitos recortes que podem ser feitos a respeito do ministério de Jesus, sem dúvida alguma, e isso pode ser feito de diversas maneiras. Mas hoje eu queria destacar esses 3. Jesus no deserto, Jesus no monte e Jesus no templo. Jesus no deserto sendo tentado, Jesus no monte transfigurado, Jesus no templo expulsando os vendilhões. E se a gente pega esses 3 recortes e compreende bem o que estava acontecendo ali, a gente descobre um caminho aberto por Jesus para a sua igreja, para nós, para cada um de nós, como igreja de Cristo, como servos do Senhor. Vamos começar com o primeiro. Jesus no deserto. O deserto é símbolo, normalmente, na Escritura, de grandes agruras na vida, não é? Foi o deserto que o povo de Israel atravessou até chegar na Terra Prometida, 40 anos de travessia. No deserto que Elias estava, quando teve a sua grande depressão e se meteu dentro de uma caverna para ficar ali escondido. Então o deserto é sempre essa figura, né, da solidão, da aflição, da travessia, da luta, da batalha. Nós também atravessamos os nossos desertos. Jesus atravessou o dele. E o que chama muito a atenção no contexto dessa narrativa de Jesus no deserto é que Mateus diz que foi logo depois que foi batizado. O que aconteceu no batismo de Jesus lá com João Batista? No momento em que ele foi batizado, ouviu-se uma voz no céu que dizia: este é o meu filho em quem eu me alegro. E logo depois dessa experiência tão marcante para justamente definir o momento em que ele estava iniciando o seu ministério, logo depois de ouvir a voz no céu, manifestando-se a ele como pai presente, pai naquele momento, pai ao lado dele, quase que prometendo a ele, renovando a ele a garantia de que estaria ao lado dele
a partir daquele momento, este é o meu filho, ele sai de lá e vai para o deserto. Depois dessa experiência tão bonita, dos céus abertos e da voz de Deus falando, ele é encaminhado para o deserto, onde vai ser tentado. E é aqui então que nós tiramos o primeiro recorte do ministério de Jesus e o primeiro caminho que ele nos abre. O primeiro caminho que Jesus abre a nós, como igreja de Cristo, é que nós estamos no deserto. A igreja passa pelo deserto. E no deserto somos tentados. E no deserto somos provados. É como se Jesus estivesse dizendo: se aconteceu comigo, vai acontecer com vocês também. E muito especialmente no que se refere à igreja e no que se referia a Cristo, que foi o momento de tentação mais ferino pelo qual ele passou, mais pontiagudo pelo qual ele passou, que foi aquele, foi tentado durante todo o seu ministério, foi tentado até o momento em que estava crucificado, desce da cruz se você é filho de Deus, tentado o tempo todo. Mas o que resume o sentido da pior tentação que Cristo sofreu é essa narrativa da tentação no deserto, que era uma tentação referente ao poder. Naquele momento, Jesus podia ter se desviado do caminho para o que ele veio, se tivesse aceitado aquelas tentações que lhe foram oferecidas. Primeira tentação, de ter o poder de resolver de maneira simples coisas que precisam de uma solução mais profunda. Simplesmente transforma pedras em pães e resolve o problema. Sabe, como se acenar com prodígios superficiais simplesmente fosse a solução de tudo. Essa tentação ele venceu. A segunda tentação foi de interpretar a Escritura de maneira errada, a provocar Deus. Quando o tentador então cita o Salmo 91, que é um salmo normalmente usado pelos crentes para manifestar a confiança de que Deus os guarda, e é justamente esse salmo que ele usa, e dá uma interpretação completamente errada, e Jesus corrige citando uma outra passagem bíblica que, de certa forma, contextualizava essa. Não provoque a Deus. Esse poder de querer manipular a Escritura. Esse poder de interpretar erradamente a Escritura. Foi outra tentação que Jesus venceu. E por fim, a tentação mais escancarada de poder, a mais escrachada, quando finalmente o tentador diz: olha, se você se prostrar aqui e me adorar, eu vou te dar todos esses reinos. A grande tentação que Jesus venceu no deserto foi essa tentação de deixar de ser o que ele veio, o que ele era. De se desviar do caminho para o qual Deus tinha um propósito para ele. E o pior desvio que poderia acontecer, que era se desviar em nome de um poder que na verdade não era poder. Bem, a igreja então precisa estar atenta. Precisa estar atenta porque nós somos tentados no deserto sempre para que nos desviemos daquilo que nos faz igreja. Nós somos sempre tentados a abraçar poderes que não são poderes, a abraçar reinos que não são reinos, a nos sentirmos empoderados como igreja, quando na verdade a igreja não tem nenhum poder. Quem tem poder é o Senhor Deus quando Ele usa a igreja. Então, nesse recorte de Jesus no deserto, é como se ele estivesse dizendo: vocês também vão passar no deserto, e cuidado, porque no momento que vocês estiverem mais fragilizados, mais abalados no deserto, com mais fome, mais confusos e mais perplexos,
é quando será acenado para vocês serem uma coisa que vocês não são. Quando será mostrado um caminho para vocês percorrerem, que não é o caminho que vocês devem trilhar. Permaneçam no propósito original de vocês como igreja. O segundo recorte é o do Monte da Transfiguração. Ali o prodígio é bem claro. Jesus, no Monte da Transfiguração, se transfigura, isto é, tem ali uma mudança de aparência, uma mudança de figura. As suas vestes se tornam solares, estrelares, brilhantes. E naquele momento, extasiado por aquela manifestação de glória, o apóstolo Pedro comete o erro de entender que aquela manifestação de glória era a identidade deles. E diz para Jesus: vamos ficar por aqui porque essa é a nossa. Vamos fazer uma barraca aqui porque é isso aí que a gente quer. A gente quer se transfigurar dessa glória. É essa glória que a gente quer. E no momento exato em que Pedro deseja a glória de Cristo, estacionar na glória de Cristo, tudo se desfaz e Jesus os chama para descerem da montanha, e o texto encerra dizendo que uma multidão os esperava lá embaixo. Esse segundo recorte do ministério de Jesus também é uma advertência à igreja. A igreja não está aqui para estacionar na glória de Jesus, ou para usufruir da glória de Jesus, ou para sequer imaginar que tenha qualquer percentagem da glória de Jesus. A glória de Jesus é a glória de Jesus, e a glória da igreja é Jesus. A igreja não tem glória nenhuma. A igreja não tem glória nenhuma. A igreja não pode olhar para si mesma se glorificando. A igreja não pode olhar para si mesma admirando sua própria glória. Quem tem glória é Jesus. E muito menos a igreja precisa almejar, ocupar o lugar de glória de Jesus. Porque a glória é apenas de Jesus. A glória da igreja é Jesus. E participar da glória de Jesus é servir Jesus no sopé do monte, junto à multidão que está lá faminta e desejosa de ouvir a palavra de Deus. Nós só glorificamos a Deus e só participamos da glória de Jesus quando, em vez de armarmos uma tenda para nos sentirmos gloriosos como Jesus, nós assumimos a nossa missão de servi-lo. E vamos abençoar as pessoas. É só aí que nós participamos da glória dele, no serviço. Eu quero fazer referência a duas coisas que estão no entorno disso. A primeira é que quando faz referência às vestes gloriosas de Jesus, brilhantes, o texto diz que eram vestes brancas que ofuscavam a vista. O outro texto em que vestes brancas que ofuscam a vida aparecem é o de Apocalipse, e é a vista dos mártires. Eram os mártires, os que morreram pela fé, os que sofreram pela fé, os que deram a vida pela fé, que tinham vestes gloriosas no Apocalipse. As vestes gloriosas que Jesus usava era o prenúncio do sofrimento que ele teria. A veste gloriosa que Jesus usava era um prenúncio do momento em que ele vai dizer a Deus: faça-se a sua vontade e não a minha. E a veste gloriosa que a igreja deve vestir é a veste de estar pronta também para sofrer, para enfrentar, para confrontar
todos aqueles que podem levantar-se contra ela. É a veste dos mártires, as vestes dos que estão dispostos a sofrer, se for necessário, por amor de Cristo. E a segunda referência que eu quero fazer no entorno disso é a conversa que Jesus teve com os discípulos. Eles que achavam que Jesus iria instalar um reino de poder e de glória, que ia derrubar o Império Romano, estabelecer o trono de Davi, ia restaurar a glória de Israel. Então estava todo mundo buscando a glória de Israel. Aí Jesus chama, quando eles estão lá discutindo, vamos nos sentar um à direita, outro à esquerda, quando ele instaurar esse reino da glória de Israel. Jesus os chama e diz: vocês estão entendendo tudo errado. Eu não estou falando da glória de Israel nesse sentido. Não estou falando de glória nenhuma de vocês. Essa discussão sobre quem vai exercer poder não é uma discussão de vocês, é uma discussão dos seus governantes. São os políticos e os governantes que disputam poder. E Jesus diz: entre vocês não será assim. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos, a roupa de glória que eu quero que vocês vistam é essa roupa da fidelidade, do serviço e do sofrimento, se for necessário, para defenderem o Evangelho de Cristo e aquilo que nos foi ensinado. Essa é a glória da igreja. A glória da igreja é permanecer fiel a Cristo, ainda que tenha que sofrer por causa disso. A roupa de glória que a igreja vai usar é a roupa de quem venceu. É a roupa de quem foi fiel. Não é a roupa do poder de quem vai reinar. É a roupa de quem soube ser fiel e enfrentar o que fosse possível e o que fosse necessário para permanecer fiel aos ensinos do Evangelho. Então nós temos aqui um primeiro recorte advertindo a igreja. Nós atravessamos um deserto, nesse deserto temos tentação e vamos ter cuidado para não cedermos aquilo que não somos, para nos desviarmos daquilo que Deus nos chamou. A segunda advertência é: a nossa glória não é nossa, a nossa glória é Cristo. A igreja não está aqui para se gloriar ou para se glorificar, mas a igreja está aqui para servir e às vezes sofrer, se isso for necessário, porque a glória da igreja é a veste da fidelidade de quem soube ser fiel. E o terceiro e último recorte é de Jesus entrando no templo. E o que aconteceu ali foi o seguinte: você sabe que teve o primeiro templo de Salomão, esse desapareceu, não tem rastro nenhum. Os arqueólogos ainda estão tentando ver se acham algum rastro dele, ninguém acha. Quando a gente vai a Israel e vai visitar lá o Muro das Lamentações, tem lá todo um trabalho de arqueologia, principalmente com o envolvimento dos rabinos ortodoxos, que estão muito interessados em achar vestígios desse templo de Salomão que ninguém acha, e continuam cavando lá para ver se acham alguma coisa. Bom, esse foi o primeiro templo, simplesmente desapareceu, não se sabe nada dele. Depois veio o segundo templo, que foi construído no retorno da Babilônia, do qual só sobrou aquele muro que está lá, chamado Muro das Lamentações. Esse segundo templo, depois foi destruído no ano 70, pelo Império Romano, que acabou com tudo, Jerusalém, o templo, tudo, e só ficou aquele muro que foi encontrado, que foi restituído, que está lá, onde os judeus ortodoxos costumam ir para fazer suas preces. Esse segundo templo, que já tinha sido construído antes, foi restaurado e reformado por Herodes o Grande, que era um representante do Império Romano, era um Asmoneu, representante do Império Romano, ali na Palestina. E como ele era uma pessoa muito narcisista, era uma pessoa muito extravagante, era um megalomaníaco, ele, quando foi reformar o templo de Jerusalém, o templo, a medida do templo, permaneceu a mesma, mas ele fez uma esplanada
quase 3 vezes maior que o templo. E foi exatamente esse templo que Jesus encontra, e que é o templo que está lá no primeiro século, e que era chamado de Templo de Herodes, justamente por causa disso. Por causa dessa reforma que Herodes fez, e como toda a megalomania dele, ele quis fazer uma coisa enorme, grandiosa. Quando Jesus chega ao templo, é nessa esplanada, 3 vezes maior que o templo, e que estava ao redor do templo, é nessa esplanada que estavam os vendedores. E o que é que eles vendiam? Os animais que eram sacrificados. As pessoas que vinham de todos os lugares da Galileia, que vinham de todos os lugares da Judéia, e que entravam no templo para sacrificar ali, no átrio dos sacrifícios, prestarem os seus sacrifícios. Mas o que é que estava acontecendo? Quando a ordem sacerdotal foi restaurada, a partir da volta do cativeiro babilônico, ela nunca mais foi restaurada como da primeira vez. Ela foi restaurada se assemelhando mais a uma monarquia. A ordem sacerdotal ficou muito poderosa e começou a controlar a vida de todo mundo. E no tempo em que Jesus está lá, o controle era o seguinte: ninguém podia trazer animais para sacrificar que não fossem os animais vendidos no templo. Só que os animais vendidos no templo custavam 5, 6 vezes mais. E esses 5, 6 vezes mais que cobrava dos animais no templo, era repassado para os sacerdotes em percentagens que os vendedores tinham que passar. Então os sacerdotes venderam para o povo a ideia de que, olha, animal fora do templo não serve para sacrificar a Deus, tem que ser animal do templo, comprado aqui. Aí a pessoa vinha lá do confim da Galileia, podia trazer lá um pombinho mais barato, ou ela mesma podia criar uns animais, não é? Isso não daria certo hoje, a Sociedade Protetora dos Animais não deixaria isso nunca, não é? Naquele tempo era a mentalidade religiosa do pessoal. Hoje você não é mais dono de animal, né? Você é tutor, não é? Não fala, tutor? Você não é mais dono, você não compra mais animal, você adota, não é? Você adota. Laura e Bernardo não querem ter filhos por enquanto, mas já avisaram, nós vamos adotar um animal. Eu falei, pelo menos adota um animal com a minha cara, porque aí fica um negócio mais familiar, né? Agora, claro que para os sacerdotes não interessava que trouxessem animais comprados. Foi contra isso aí que Jesus entrou no templo. Jesus não entrou no templo porque havia ali pessoas que estavam vendendo coisas. Jesus entrou no templo porque os sacerdotes haviam criado um esquema de exploração e domínio financeiro. A encrenca de Jesus nos evangelhos nunca foi com as pessoas comuns. A encrenca de Jesus nos evangelhos sempre era com os sacerdotes, com os mestres da lei e com os fariseus. Essa era a briga dele. O confronto de Jesus era com os líderes religiosos do judaísmo, que tinham distorcido completamente tudo aquilo que inicialmente devia ser considerado original. A entrada de Jesus no templo foi um clamor contra esse esquema sacerdotal. Um clamor contra essa estrutura usurpadora. Um revide nessa estrutura exploradora dos sacerdotes. E aí entra a terceira advertência para a igreja. A igreja de Cristo atravessa o deserto e, fragilizada no deserto, ela não deve deixar que ninguém a afaste do caminho original para o qual ela foi chamada.
Não deve ceder a essa tentação. A igreja de Cristo não tem glória. A glória dela é Jesus. E glorificar a Jesus significa servir Jesus. Descer a montanha, descer sempre. A igreja desce. A igreja não sobe, a igreja desce. A igreja não sobe a montanha, a igreja desce. A igreja desce e vai ao encontro da multidão. É aí que glorificamos a Jesus. É assim que glorificamos a Jesus. E a terceira e última advertência, então, que é feita à igreja é esta: cuidado. Porque a fronteira que separa o serviço a Deus da exploração do outro em nome de Deus é muito tênue. Cuidado. A igreja tem que estar sempre atenta para o que faz em nome de Deus. É um perigo enorme, é um risco enorme estabelecer coisas em nome de Deus, muito especialmente quando faz os outros sofrerem, muito especialmente quando vai contra a dignidade humana, e muito especialmente quando se constitui num esquema para domínio, seja ele financeiro, manipulador, psicológico, espiritual, seja o que for. A igreja tem que estar atenta para nunca se deixar transformar nisso. Porque afinal de contas, o templo de Deus não é este. O templo de Deus somos nós. Quando Jesus entra naquele templo, expulsando aqueles vendilhões, ele não está corrompendo um lugar sagrado. Aquele lugar sagrado, 40 anos depois, foi acabado pelos romanos. Acabou, não deixou pedra sobre pedra, e os judeus só voltaram para lá em 1940. Jesus entrando no templo foi quase que uma antecipação da destruição total do templo. Como se ele dissesse: não há lugares sagrados, vocês são o lugar sagrado. O templo não é o templo da presença de Deus, o templo é o lugar em que vocês, que são templo de Deus, se reúnem para adorá-lo e servi-lo. Jesus expulsa da nossa vida os templos que não somos nós. Porque nós somos o templo de Deus, é onde Ele reside. Deus não mora aqui dentro desse prédio, Deus mora dentro da gente. Deus não usa as coisas, os objetos, Deus usa a gente. Então a grande advertência que Jesus faz à igreja é muito cuidado, porque em nome de Deus, nós podemos provocar enormes injustiças. Em nome de Deus, a gente atropela a dignidade do outro. Em nome de Deus, a gente pode se tornar uma força exploradora, dominadora e opressora. E quando uma igreja, em vez de ser um lugar da graça, em vez de ser o lugar da comunhão, quando uma igreja se torna um elemento de manipulação, de opressão, de domínio, de culpabilização das pessoas, de manipulação emocional das pessoas e de exploração dessas pessoas, essa igreja é a igreja dos vendilhões, não é a igreja de Cristo. Então, voltando ao que eu disse inicialmente, 3 recortes do ministério de Jesus aqui. Jesus no deserto, Jesus no monte, Jesus no templo. Como nossa referência, como nosso exemplo, como igreja de Cristo, voltemos o nosso olhar para Cristo. É para Ele a referência maior que nos serve, e a referência como Ele se apresenta, como Ele ensina, o que Ele fez. Prestemos atenção no que Jesus disse e no que Jesus fez, porque isso é a referência para a igreja de Cristo. Isso é a referência para a nossa igreja. Sejamos igreja de Cristo, não porque nos chamamos igreja de Cristo,
Sejamos igreja de Cristo, porque olhamos para Cristo e obedecemos a Ele. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.